Olá, meu nome é Bruna Quadros, eu sou auditora fiscal do trabalho e nesta aula a Escola Nacional da Inspeção do Trabalho vai lhe ensinar a instituir um banco de horas com base nas normas previstas na medida provisória 927. Veremos os tipos de acordo capazes de instituir um banco de horas, os limites diários de compensação, bem como prazo e iniciativa para essa compensação. A antecipação de feriados religiosos e não religiosos também será abordada nessa aula. Vamos lá? No artigo 14 da medida provisória 927, nós temos um conjunto de regras para banco de horas. O artigo 14 tem 2 parágrafos, como vocês podem ver na tela. Nós vamos ver essas regras em detalhes nos próximos slides. O banco de horas pode ser instituído mediante acordo coletivo e individual formal. Até aqui não temos grandes novidades, porque a CLT, em seu artigo 59, já previa essas 2 modalidades de instituição. A grande diferença é que a CLT colocava requisitos temporais, limites temporais para esses acordos. Então, no acordo coletivo, que é firmado pelo sindicato, acordo ou convenção, o sindicato poderia pactuar com o empregador ou com o sindicato dos empregadores, o patronal, poderia pactuar até 12 meses para compensação de banco. Enquanto o trabalhador, mediante acordo escrito individual, poderia pactuar 6 meses de prazo para compensação. Também no artigo 59 da CLT estava previsto que acordos tácitos poderiam ser firmados para compensação de horas dentro de um mesmo mês. Isso é bastante comum quando o trabalhador faz uma hora extra num dia e sai mais cedo no outro, até o limite de 30 dias. Então, na verdade, a medida provisória não está trazendo novidades aqui quando fala em acordo coletivo ou individual. A grande novidade está no próximo slide, é quanto ao prazo de compensação. O prazo de compensação assinalado pela medida provisória 927 é de 18 meses. E o que é importante a gente salientar? Não são 18 meses da data em que o acordo foi firmado, nem da data em que as horas começarem a ser acumuladas. Esses 18 meses passam a contar a partir do fim do estado de calamidade, que deve ser decretado pelo governo federal dentro de alguns meses. Então, se o governo decretar o fim do estado de calamidade em maio ou em junho, a partir desse momento é que passa a fluir, a correr esse prazo de 18 meses. Fique atento, porque isso é muito importante. A compensação de jornada pode ser feita com limite de até 2 horas diárias, cuidando, observando para não exceder em 10 horas a jornada do trabalhador. Vale, por exemplo, fazer a ressalva para empregadores que fazem compensação do sábado durante a semana, exigindo jornadas de 8 horas e 48 minutos, que eles não podem exigir 2 horas extras de trabalho, porque dessa forma excederiam o limite diário de 10 horas. Então, esse tipo de empregador vai ter que compensar até 1h12 por dia e ao longo do tempo compensando o resto do banco. Tem que cuidar, então são 2 horas ou 10 horas diárias, não pode passar. A decisão de compensação é de iniciativa do empregador. O trabalhador não toma parte dessa decisão, que é uma decisão empresarial. Vamos verificar agora quais são as regras que orientam o aproveitamento e antecipação de feriados pela medida provisória 927. Essas regras estão contidas no artigo 13 e em seus 2 parágrafos, e eu vou ler para vocês, fazendo os devidos destaques e observações. Durante o estado de calamidade pública, os empregadores poderão antecipar o gozo de feriados não religiosos, federais, estaduais, distritais e municipais, e deverão notificar, por escrito ou por meio eletrônico, o conjunto de empregados beneficiados, com antecedência de, no mínimo, 48 horas, mediante indicação expressa dos feriados aproveitados. Então, nós temos 3 destaques aqui. Primeiro, é uma notificação escrita ou por meio eletrônico, já discutimos antes, em outras oportunidades, o que seria um meio eletrônico. Pode ser e-mail, pode ser um WhatsApp, pode ser Telegram, desde que seja um meio em que a gente tenha confiança de que o trabalhador tem acesso. Então, se o empregado costuma mandar mensagens por e-mail,
manda essa notificação por e-mail. Se é usual no relacionamento da empresa com seus empregados utilizar o WhatsApp, pode utilizar o WhatsApp, né? Mas tem que notificar com antecedência de 48 horas do início do aproveitamento, né, do gozo desses feriados. E tem que indicar nessa notificação quais feriados exatamente estão sendo aproveitados antecipadamente, tá? Então tem que fazer uma cartinha, né, uma notificação, um comunicado ao trabalhador, e no próximo slide a gente vai dar um exemplo de como seria uma notificação dessa. No parágrafo 1º, tem a previsão de que os feriados podem ser utilizados para compensação do saldo em banco de horas. Até aqui, ok. O aproveitamento de feriados religiosos dependerá da concordância do empregado, mediante manifestação em acordo individual escrito. O que é importante a gente observar aqui? Os demais feriados, né, os não religiosos, que são os do caput, né, do início do artigo 13, ali, a cabecinha do 13, fala apenas em notificação por escrito, né? Então, o empregador participa, informa, comunica o empregado de que ele vai estar antecipando o gozo desses feriados. Quando o feriado ele é religioso, o empregador não pode fazer isso. O empregador tem que consultar o empregado, né, para ver se o empregado aceita essa antecipação prévia, né? E isso tem que ser formalizado mediante acordo individual escrito. O empregado tem que concordar, né? Não pode ser coagido ou concordar. Afinal, é um feriado religioso e o exercício, né, o exercício religioso, ele é uma liberdade individual, então tem que ser preservado. Aqui a gente tem um exemplo, né? Senhor trabalhador, notifico que, entre os dias tal e tal, o senhor está dispensado de comparecer à empresa em razão do adiantamento dos feriados não religiosos A, B, C, D e E, conforme autorizado no artigo 3 da medida provisória 927. Aí o empregado coloca a data e o local de próprio punho, o ideal é que não venha pré-assinalado no computador. O empregado coloca a data e o local da ciência e assina, né? Se o trabalhador não tiver condição de assinar por questão de escolaridade, o ideal é que esse trabalhador ouça, né, o que está escrito nesse comunicado, né, na presença de testemunhas, essas testemunhas firmem e ele pode indicar, né, a concordância com a sua impressão digital. O que é importante a gente observar aqui? Essa data da ciência do empregado tem que ter antecedência de pelo menos 48 horas em relação àquela data XXYY ali, né? Então, digamos, hoje é terça-feira. Se a partir da semana que vem eu vou dar uma semana de antecipação de feriados para o meu empregado, eu tenho que avisar nesta semana até na sexta-feira ou no máximo sábado de manhã, né? Então, isso tem que ficar bastante claro. O empregado tem o direito de saber que vai gozar esses feriados de forma antecipada, com 48 horas de antecedência, e ele tem que saber que feriados são esses, né? E para fazer dessa forma, só se for um feriado não religioso. Se for religioso, tem que ser como se fosse um acordo, né? Não é uma notificação. São os dois concordando em antecipar o feriado dessa forma. Então, é importante sinalizar que trata de antecipação de gozo e que o empregado será convocado a trabalhar nos dias de feriado A, B, C, D e E no futuro. A antecipação de feriados, então, só para a gente sintetizar, ela implica, né, o gozo antecipado por aviso escrito ou eletrônico com essa antecedência de 24 horas. Aqui eu coloquei a bandeira do Brasil, porque o feriado pode ser nacional, coloquei o Cristo Redentor, porque pode ser estadual, coloquei bandeirinhas de São João, porque vários municípios do Brasil têm feriados associados às festas juninas que não são religiosos. Então, esses feriados poderiam ser antecipados, os que não são religiosos. Os feriados religiosos, como a gente mencionou antes, na leitura do artigo 13, eles dependem da concordância do empregado, que deve manifestar essa sua vontade mediante acordo escrito. Ok? Eu acho que a gente concluiu aqui essa parte de banco de horas e antecipação de feriados.